Como pode melhorar? O que mais é possível? Internet, né? Programas que vão desafiando a gente. Estamos conectados já. Sejam bem-vindas. Vou aguardar todo mundo entrar. Um pouquinho atrasado, deu um pequeno imprevisto aqui na conexão, mas já estamos conectadas. Vou aguardar, todo mundo está chegando, então seja bem-vindo. A gente tem mais de 500 mulheres inscritas nesse webinário de hoje. Não são todas que assistem, né, a aula em tempo real, mas assistem depois, recebem o link depois. Mas o importante é a gente estar aqui conectada. Seja todo mundo bem-vindo. Muito bem-vindo. As pessoas estão tendo dificuldade para acessar também. Ai, que bom! Uma ótima noite para a gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Soraya Mariani, da Universidade do Sagrado Feminino, da Ciranda da Lua, do Encontro Mundial de Círculo de Mulheres. Enfim, estou aguardando todo mundo chegar. Boa noite a quem está chegando. Na outra página eu não consegui acessar, a gente não estava conseguindo entrar, então deu algum probleminha na página do estúdio, né, do YouTube, mas nós estamos já nos conectando. Tem gente de bastante lugares do Brasil, algumas pessoas de Portugal se inscreveram, da Espanha, tem uma pessoa querida que é aluna que se inscreveu, que trabalha está morando na África, mas é uma brasileira. Então, boa noite a todo mundo. Sejamos bem-vindos. Ai, vamos respirando aí. A Ariel tá aí, olha só, vai estar no Encontro Mundial com a gente. Uau! Blumenau. A facilidade do online é um absurdo, né? Do quantas pessoas... É você mesmo. Você que é mulher do mundo, né? Tá no Equador agora. Uau! Muito bem-vinda, amor. Blumenau, Santa Catarina. Gente, é impressionante. Eu fico, assim, muito emocionada de ver o quanto a gente consegue acessar tantas pessoas, né, com essa possibilidade online. Eu tinha um super receio de fazer esse trabalho online e um super cuidado também, talvez até uma resistência, mas eu acho que esse já é o 15º, 16º webinário nesse formato que eu faço e tem dado muito resultado. Então, é muito resultado assim de conexão, de mulheres que estão tendo a oportunidade de se conectar. Então, o que mais é possível? Hoje a gente vai trazer um assunto que eu trabalho muito em mentoria, contar um pouquinho, né, da minha história, da minha Bliss. Desejo que toque o coração, que possa fazer a diferença na vida de cada uma de vocês. Eu vou lendo aqui o que vocês estão falando. Floripa, olha que delícia. Campinas, Paraná, Rio Grande do Sul, olha, Rio de Janeiro, Santa Catarina, tem bastante gente. Olha, sejam muito, mas muito bem-vindas, tá? São Paulo, interior. Eu tenho ido bastante para o interior de São Paulo, eu tenho feito trabalho pelo mundo todo, né? E pelo Brasil como um todo. A imagem não está aparecendo? Apertem o F5 para poder atualizar, né? Deem uma atualizada. Eu acho que é para algumas pessoas que a imagem não está aparecendo. Tá? Vocês estão me vendo bem? Tem que ter uma boa internet, né, para a gente poder se conectar, o que aqui no Brasil não é tão simples assim, né? Por mais que a gente tenha uma internet melhor, ela ainda não é tão boa, né? Mas como pode melhorar, o que mais é possível? Ó, BH, que delícia! Vocês estão me vendo bem? Ótimo. Geralmente a maioria tá todo mundo vendo bem, algumas pessoas têm alguma dificuldade, tá? E vai melhorar mais ainda. Eu tô com uma outra possibilidade aí até a semana que vem de um novo computador que tem uma capacidade muito maior, como eu estou fazendo muito trabalho online, atendendo muito online.
e é natural, tem muito presencial também, um microfone para a gente fazer as aulas de canto. Rio Grande do Sul tem bastante gente. Olha, essa gente toda de fora, gente, venham para o Encontro Mundial para a gente se conhecer. Logo, logo tá aí o Encontro Mundial. A Ariel vai estar lá, a Ariel vai estar com a gente, levando uma vivência linda de Kundalini Yoga. Mas aí, vamos lá, né? Vamos trazer esse conteúdo, né? Essa sabedoria, esse compartilhar com muita humildade, né? Como eu coloquei agora há pouco, eu sou a Soraya, de formação acadêmica, sou formada em artes, sou pedagoga, tanto numa abordagem mais tradicional, como antroposófica, eu fiz a pedagogia Waldorf, eu sou psicóloga também, junguiana, sou arte-terapeuta, sou uma sonhadora, sou uma pesquisadora, sou um modder, né? Sou um beekeeper, que é um trabalho das iniciações Munaiki. Eu sou idealizadora da Ciranda da Lua, foi um espaço que existiu fisicamente durante 17 anos. Sou idealizadora do Encontro Mundial de Círculo de Mulheres, né? Com a 6ª edição, agora, dia 15, 16 e 17 de novembro, da primeira formação livre de guardiãs de círculos de mulheres presencial, que teve início em 2009, né? E a formação online, que vai ter a próxima turma, a 5ª turma, a gente já conseguiu unir 1.000 mulheres, né, no mundo todo, do ano passado para cá, fazendo essa formação. Então, eu me sinto muito emocionada e atendendo a essa bênção, essa colheita toda que eu estou recebendo, a esse chamado do meu coração, e também há muitos pedidos, eu tenho feito essa série de webinários, né? Os temas são sempre bem significativos, tem uma relação direta com o meu estudo, com o meu aprofundamento como ser individual, né? E também com o meu trabalho com círculos de mulheres, com treinamentos, com danças circulares, com biodança, dança terapia. Então, quem está chegando, seja muito bem-vindo. E aqui tem uma questão que já é uma dica que eu queria dar para todas vocês. Todos os conteúdos que eu escolho, quando eu quero dar ênfase, com tanto conteúdo que eu tenho, eu estudo bastante, eu me aprofundo bastante. Eu estou há muitos anos, eu estou com 52 anos, então já fazem 30 que eu trabalho na área de relações humanas, não inicialmente com o Círculo de Mulheres, eu não sabia que o que eu fazia era Círculo de Mulheres, mas faz bastante tempo. E como escolher, dentro de tantos temas que me pedem, que me sugerem, um tema que possa fazer a diferença, que esteja conectado com as pessoas que vão entrar, né, nesses webinários ou que vão assistir depois. A gente tem tido uma média muito grande de pessoas que assistem. Então, antes de eu colocar um tema, de eu criar um tema, de eu elaborar, eu faço realmente um mergulho profundo, né, que é um dos pilares do meu trabalho, que é essa total presença, né, o mindfulness, né, então eu entro naquele aspecto de respirar, de meditar, essa ritualística toda, e eu trago também um outro instrumento, que eu gosto bastante, uma ferramenta, vamos colocar aqui entre aspas, que é a barra de Axis. Eu gosto bastante das perguntas. As perguntas, elas mudam a energia do que você, de alguma maneira, algum lugar seu, decidiu que é imutável. Então, as perguntas convidam algo novo e algo maior para o nosso mundo. Então, tem algumas perguntas chaves que eu gosto de usar antes de eu elaborar um tema novo para um webinário, antes de eu montar um curso, antes de eu colocar um livro no mundo, por exemplo, Oráculo das Três Anciãs, que está esgotado, mas logo vai ter novidades. Então, as perguntas são, e eu vou lançar para todas nós, a gente colocar agora a mão, né, no nosso coração, inspirar profundamente, trazer tudo aquilo que nós temos dúvida, ou se a gente está querendo colocar um projeto no mundo, colocar
um dom, né, uma orenda, no xamanismo a gente fala uma orenda, colocar a nossa bliss, que eu vou falar um pouquinho sobre o que é a bliss. Então as perguntas são: o que mais é possível? O que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar com esses webinários que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor? O que eu posso perceber, saber, ser, receber hoje que contribuiria ainda mais com a minha vida, com cada uma dessas mulheres e com o planeta? O que de fato faria diferença para cada uma das mulheres que tem feito parte desses encontros? Como pode ser possível uma nova realidade para o feminino, para que o feminino possa realmente relembrar sobre o poder da irmandade e praticar a sororidade? Multiplicar, transformar, somar e caminhar dentro de toda a diversidade, de mãos dadas, mesmo com tantas diferenças, né? Tanta diversidade. Então, esse tema chega de inúmeras maneiras, mas ele vem sempre com muita leveza, com muita suavidade, com muita beleza, com muita generosidade, e certamente todo mundo que se inscreveu para esse webinário, que vai assistir depois, está conectado com essa energia, com esse resultado, com essa intenção, né? Então eu vejo que esse webinário, ele é, antes de tudo, fruto dessa experiência profunda, de todas as alegrias e de todos os desafios da minha jornada individual também. Fazer parte de um círculo de mulheres é algo mágico. Quem já participou sabe disso. Talvez seja desafiador explicar sobre esse poder para quem nunca participou. Eu vou dar treinamento muitas vezes, ou faço alguns eventos no SESC, ou vou fazer no corporativo, e as pessoas perguntam muito, elas têm muita dúvida, né? O que é o Círculo de Mulheres? O que é? O que é isso? O que é esse movimento do sagrado feminino? Então, não só para essas pessoas que perguntam, mas nesse momento eu evoco a medicina do meu coração, do teu coração, você que está aí, está assistindo agora, vai assistir depois, para que com muita humildade e muita generosidade eu possa inspirar, né? Inspirar as mulheres a participarem dessa experiência que é o Círculo de Mulheres. E eu agradeço já com todo o meu coração por toda essa oportunidade de nós estarmos agora em um círculo, porque a gente não estar fisicamente juntos é apenas um fato, é uma ilusão. Nós estamos de alguma maneira tecendo tramas, construindo pontes para o autoconhecimento e para que a natureza feminina em todos os seres possa realmente renascer na sua autenticidade. Então vamos imaginar realmente esse grande círculo agora, e de uma maneira simbólica, vamos fazer uma reconexão com esse poder mítico e transformador do Círculo de Mulheres, essa unidade perdida nesse mundo tão fragmentado que muitas vezes nos coloca numa posição tão desconfortável de competição e luta pelo poder tão contrário à nossa natureza feminina, tão contrário. Quando eu coloquei nos temas que eu ia falar um pouquinho sobre a minha Bliss. Só para vocês entenderem, a Bliss ela não tem uma tradução tão precisa para a língua portuguesa. Mas esse termo ele vem da Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Quem não conhece, pesquise aí no Google. Não é nenhum problema não conhecer. O Joseph Campbell ele desenhou uma jornada de reconhecimento do nosso caminho e de alcançar algo, né, através desse caminho. E essa jornada tem várias etapas, e uma das etapas é encontrar a nossa bliss. A nossa bliss é o nosso tesouro, é aquilo que traz sentido e significado à nossa vida.
Portanto, trabalhar com mulheres, trabalhar com círculos de mulheres, trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com dança, é a minha bliss. E provavelmente, se vocês estão nesse webinário, é a bliss de muitos que aqui estão. Nós estamos em mais de 400 pessoas conectadas e é impressionante. Chegou a Letícia aí, seja bem-vinda. A Releda está aí também. A Clínica do Feminino faz um trabalho lindo. Muita gente que eu já conheço e tem muita gente nova também, tá? Então, é bem gratificante encontrar esse espaço para conversar com vocês. Durante esses últimos anos, esses 20 anos, mais com esse nome, né, já Movimento Mundial Evolucionário e Círculo de Mulheres, né, eu trabalho com esse propósito genuíno de acolher e de ajudar mulheres nos seus processos de autoconhecimento, de poder pessoal, nas suas inquietações, insatisfações e em transições, né? E transições. Esse é o meu trabalho, eu trabalho com isso, tá? Eu fiz a minha formação acadêmica e outras formações, mas o Círculo de Mulheres para Soraya, além de ter todo um embasamento, sim, essencial para o desenvolvimento humano, ele é parte do meu movimento interno também. Nem sempre foi tão consciente, né? Mas o que no fundo eu sempre desejei era poder ser de alguma maneira, e eu desejo até hoje, né? De alguma maneira um instrumento para que o que eu considerava ser a maior dor do feminino, que eu considero ser a maior dor do feminino, e aqui eu estou falando de rejeição, do medo de não ser amada, de não ser escutada, pudesse de alguma maneira ser dividido. O meu trabalho começou assim, pudesse ser partilhado, para que ele ficasse mais leve. Porque quando eu comecei o trabalho com o Círculo de Mulheres, na realidade eu não tinha noção de que esse trabalho ele era um movimento mundial, descrito muito bem pela doutora Genshin Bolen. Eu trabalhava dentro de uma escola de educação infantil, eu idealizei e montei uma escola, e aí, naquele momento, eu comecei a fazer as reuniões com os pais, e aí os pais não iam só as mães. E eu já fazia o trabalho com o Círculo de Mulheres, só que eu não sabia. Então, mesmo não entendendo exatamente o que, né, eu hoje reconheço que esse meu trabalho já era um desejo muito profundo de retornar essas irmandades femininas. Já existia uma sede, né, uma vontade incrível que eu comecei a perceber no meu ser de pertencer a um círculo, de escutar mulheres, de também falar com mulheres, contar as minhas histórias, escutar as histórias, para de alguma maneira encontrar uma solução para questões muito profundas, para conflitos, para questões de gêneros, sobre esses papéis do feminino impostos por uma sociedade que ainda é extremamente patriarcal e androcêntrica, ou seja, o homem ainda é o centro. A gente não está encontrando aqui culpados, não é esse o propósito desse webinário, mas é colocando que, sim, a gente ainda está vivendo numa sociedade sistemicamente patriarcal, ou seja, nós precisamos encontrar um lugar melhor, né, dentro de nós mesmas e no nosso papel como seres humanos. E isso a gente pode fazer muito bem dentro de um círculo de mulheres. Quando eu paro para analisar um pouco a minha história como mulher, eu vejo claramente que esse desejo ardente, ele nasceu dos desafios da minha própria jornada mítica, da minha própria jornada heróica, do meu processo de individuação. E o divisor de águas, quando eu realmente percebi que isso seria um trabalho, né? Que o Círculo de Mulheres seria um trabalho que hoje, já há muitos anos, eu faço isso, né? Mais de 2 décadas, foi resultado de um divisor de águas. Foi um momento extremamente desafiador que eu vivi e que eu, então, deixei a coordenação de uma escola
e aí eu montei a Ciranda da Lua. E a Ciranda da Lua, então, foi esse momento que eu considero que, a partir daí, eu fiz um mergulho muito profundo no que era um círculo de mulheres, na visão terapêutica, na visão da espiritualidade feminina. Eu tive e ainda tenho muitos erros e muitos acertos, isso é muito bom, sempre buscando um lugar melhor. É desafiador trabalhar com círculo de mulheres, mas cada vez mais eu fui entendendo, pouco a pouco, que as histórias de muitas mulheres, que o caminho, o retorno ao lar, como a gente fala no xamanismo matricial, no xamanismo, é interno. E que eu precisava, dentro daquele início de trabalho que eu estava realizando, fazer um mergulho muito interno também. Então, sim, me perguntam muito, Soraya, quem trabalha com círculo de mulheres, qual que seria um pré-requisito básico? A minha opinião como psicóloga é o autoconhecimento. A minha opinião como terapeuta é o autoconhecimento. A minha opinião como mulher é o autoconhecimento. É uma jornada interna, é ter um acompanhamento. Todos podemos montar círculo de mulheres, mas se você quer levar isso com um propósito profissional, é importante você estar sempre cuidando da sua história, cuidando dos seus processos biopsicoterapêuticos internos, porque trabalhar com o círculo de mulheres, trabalhar com mulheres é uma reconciliação com o nosso feminino interno, com o nosso masculino interno, com a história da nossa mãe, com a história da nossa avó. A gente vivencia muito o mito de Deméter. Para quem não conhece, pesquisem depois no Google. E muitos outros mitos. Ou seja, quando a gente começa a trabalhar com o círculo de mulheres, a gente começa a ter um olhar mais curado para a nossa pessoa. A gente começa a ter um olhar mais curado, né? Eu sei que fica uma frase meio ruim de se falar, mas o que eu quero dizer é que o círculo, automaticamente fazer parte de um círculo, seja como guardiã, seja como participante, vai te colocar de frente com a tua sombra e com a tua luz. É um grande espelho. Então, quando você entra num espaço assim, você tem que caminhar para uma reconciliação. E o meu caminho foi esse. O meu caminho foi me reconciliar comigo mesma, me reconciliar com as minhas dores. E apesar de já entender perfeitamente da verdade psicológica contida na importância de que quando a gente nasce, a gente precisa fazer uma jornada heróica, e isso envolve, vou colocar entre aspas aqui, a separação da mãe. A separação da mãe é a separação de todo o feminino estereotipado que a gente reconhece na sociedade hoje, né? A mulher na nossa sociedade e o que se espera dessa mulher é um feminino estereotipado totalmente. Então a gente tem que voltar e se reconectar com a nossa essência, partindo de um lugar de desconstrução. Então é preciso que toda mulher que lidera mulheres ter um olhar feminino, lembrar que a gente está vivendo uma sociedade extremamente patriarcal, que nós precisamos retomar o olhar para um feminino primordial, ou seja, compreender a mulher e o seu papel na sociedade como um todo, não fragmentada. E lembrando de novo que a nossa identidade feminina é também muito coletiva. E ela se constrói como uma colcha de retalhos. Ou seja, nós temos o bordado da nossa avó, a linha da nossa mãe, a agulha das nossas tias, a gente tem aquela sabedoria prévia sobre o que é amar, sobre o que é ser amada, sobre a vida de cada uma delas,
de cada uma das suas experiências, das suas expectativas, e tudo isso a gente leva para o trabalho com o feminino, a luz e a sombra disso tudo. Então, tudo isso é parte de nós, da nossa própria colcha de retalhos, e até mesmo a maneira como a gente vai costurando a nossa vida, mesmo que a gente não saiba disso, mesmo que isso cause dor, isso é uma verdade. Através das falas e dos processos terapêuticos em círculo de mulher, cada círculo que eu participo, que eu coordeno, ou que eu vou participar também, eu participo de muitos círculos, eu vejo claramente essa costura. E juntamente com essas tantas mulheres, as quais eu tive, tenho o prazer de fazer trabalhos tão lindos, eu fui cuidando cada vez mais, e hoje cuido muito ainda dessa minha coxa de retalhos. Eu encontrei e encontro mentoras nesse momento, como a minha própria terapeuta, né? Eu faço terapia toda semana, é importante isso. Muitas alunas que vão para a minha formação de guardiãs acabam levando os processos individuais para a formação, e eu coloco que sim, a formação é terapêutica, mesmo porque eu sou psicóloga, mas não é terapia. Então, que cada uma dessas mulheres precisa buscar uma orientação também, precisa fazer uma mentoria ou uma terapia. Gente, são 20 anos de processo terapêutico. Eu tenho, assim, mulheres que me inspiram muito. Aqui no Brasil, a gente tem muitas mulheres maravilhosas que trabalham com o feminino. A gente tem também muitas mulheres fora do Brasil que me inspiram. Doutora Jean Shinoda Bolen, doutora Clarissa Pinkola-Stess, Marion Woodman, Mirella Faur, a Claire Barbiero, a Cristina Baliero, a Beatriz, né, Del Picchia. Ou seja, tem muita gente para a gente se inspirar. E dentro dessa total diferença e dessa total igualdade, porque nós somos mulheres, de alguma maneira, biologicamente a gente se parece muito, tudo que eu fui encontrando e que eu encontro hoje foi ficando cada vez mais leve, cada vez mais visível, cada vez mais rico e foi ganhando cada vez mais um corpo, tá? Então, esse trabalho que eu realizo, ele é fruto da minha jornada individual. Eu acredito verdadeiramente que nós só levamos uma outra pessoa até aonde nós fomos. Nós podemos dar, sim, milhares de técnicas, milhares de livros, falar sobre muitas coisas, mas precisa passar por esse campo, precisa se tornar sabedoria, porque aí você consegue verdadeiramente inspirar e ter um trabalho autoral, que é um dos temas do que eu vou falar aqui hoje. Tá claro para todo mundo até agora? Tô falando que nem uma louca aqui, né? Tô falando pra caramba. Tá claro para vocês que é muito importante a gente começar por um lugar que é a nossa história, quem eu sou, quem eu sou hoje, o que eu sei a respeito da minha pessoa, porque você vai dar de frente com isso dentro de um trabalho com um círculo de mulheres. Ficou claro? Claro e cristalino. Eu adoro essa palavra. Ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Mas o que é esse movimento, né? Chamado Círculo de Mulheres? O que é esse movimento? Na década de 90, tô ficando velha, né? E é um elogio isso, tá? Eu adoro essa sabedoria de estar num momento em que eu já vivi meio século, né? Viver meio século é muito bom. Então, as coisas, se você torna a sua vida leve, se você faz uma investigação, né? Eu vou curando e mergulhando, né? É letra de uma música. Buscando a minha essência sagrada. É literal, é literal. A gente vai fazer essa investigação. E que movimento é esse? Quando eu comecei a reunir mulheres em círculo e a experimentar esse poder inspirador, curativo, transformador e amoroso do círculo de mulheres, foi algo, a sensação que muitas mulheres descrevem
quando vão aos meus círculos. Nossa, Soraya, é a primeira vez que eu vim aqui, mas eu tive uma sensação que parece que eu já conheço isso. Sim, é real. Em 2003, foi publicado no Brasil um livro chamado O Milionésimo Círculo. Para quem não conhece, depois vocês pesquisem a respeito. Esse livro foi publicado aqui no Brasil, partindo de uma iniciativa de mulheres, muitas são amigas queridas, a Renata Ramos, acredito que a Andrea Leoncini também está na proposta desse livro, que na época a Renata, que hoje é idealizadora, né, de muitos trabalhos com a dança circular, ela uniu um grupo, né, e aí lançou aqui no Brasil o Milionésimo Círculo. E eu me filiei já de cara a esse movimento, porque eu achei o máximo isso. Né? A doutora Jean Shinoda Bolen, nesse livro, só contando um pouquinho para vocês, usando a alegoria do centésimo macaco, depois vocês pesquisem um pouquinho para saber o que é, escrito por Ken Keynes, né, Júnior, e baseado na teoria do campo mórfico de um biólogo, que afirma que quando um comportamento atinge seu número crítico, torna-se um padrão para uma espécie. A doutora Jean Shinoda, ela defende não é mais uma hipótese, ela fala que não é mais uma hipótese, ela fala que é uma certeza de que se nós mulheres, cada vez mais, nos reunirmos em círculos em quantidade suficiente, nós podemos mudar o mundo definitivamente. Esse mundo patriarcal, esse mundo violento, esse mundo excludente, em que a gente vive, em que o tempo todo as mulheres e os homens estão competindo o tempo todo, estão tentando encontrar, estão adoecendo porque estão tentando encontrar um lugar e parece que não pertencem. O Círculo de Mulheres faz parte desse movimento mundial e ele é extremamente evolucionário e revolucionário. Tem um trechinho do livro da doutora Jean Shinoda Bolen, que é um livro que não tem em português, que chama-se Mensagem Urgente às Mulheres. Só tem em espanhol, tá? Não tem em português ainda. É um livro lindo, que ela fala o seguinte: reúna as mulheres. É uma mensagem enviada às suas filhas pela Mãe Terra, pela deusa Mãe, pelo arquétipo da Mãe. Essas palavras evocam um reconhecimento intuitivo de uma sabedoria cujo momento chegou. É um chamado da feminilidade sagrada para a mulher se tornar consciente do princípio feminino. Chegou a hora de reunir mulheres, porque somente com a força dessa união, nós mulheres poderemos proteger com ferocidade o que amamos. Só então as crianças estarão seguras e a paz será uma possibilidade real. Ou seja, para algumas pessoas é um grupinho de mulheres que se reúnem para conversar. Também é. E o quão é importante conversar. Né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Peraí. Estou ficando ceguinha já. Claro como cristal. A experiência é a prova real da verdade. Sim. Consciência beija-flor. Eu vou falar consciência beija-flor porque é o que aparece aqui para mim, tá? Sim, o círculo de mulheres adentra a teoria dos campos mórficos, estando conectados à sabedoria do feminino que soma. Sim, que lindo. O livro do que eu li agora é Mensagem Urgente às Mulheres. Tem na Amazon. Só tem em espanhol, não tem em português, tá? Esse livro não tem em português ainda. Quem sabe a gente vai traduzir. Como pode melhorar, né? Como pode ser melhor ainda? O que mais é possível? E, enfim, é isso que eu estou fazendo. Esse é o meu bordado. Então, eu só tenho a agradecer por vocês estarem aqui conectadas, porque cada vez mais estão surgindo mulheres, trabalhando com mulheres. Tem um livro que eu indico muito também, que eu sou apaixonada, que foi publicado há pouco tempo, que é o Círculos de Mulheres, as Novas Irmandades Femininas, da Beatriz Del Picchia e da Cristina Baliero. Eu sou uma das entrevistadas. Eu sou apaixonada por essas autoras, né? Então,
chovendo molhado, né? Porque eu adoro o trabalho delas, adoro a forma como elas escrevem, adoro o formato dos círculos que elas realizam. Elas também vão estar no Encontro Mundial de Círculo de Mulheres. Elas também são inspiração para a formação de guardiãs de círculos de mulheres online. Então, esse é um livro fundamental para nós termos. O Mensagem Urgente para as Mulheres é um livro muito legal, é bárbaro a gente ler, é interessante ter, mas assim, prioridade, leiam esse livro, porque aqui tem a opinião e a visão de muitas mulheres que já trabalham com mulheres, que já trabalham na guiança de trabalhos com diversas abordagens, que podem trazer para vocês um parâmetro muito interessante de como trazer o autoral ou fortalecer o autoral para o seu trabalho, tá? A Cristina e a Beatriz vão estar no Encontro Mundial. Aliás, eu fico falando porque, assim, o Encontro Mundial é a menina dos meus olhos, né? Então, ele é um encontro lindo. Então, eu quero que todo mundo esteja, porque é imperdível. Acho que uma pessoa não pode passar pelo mundo sem passar pela experiência de fazer parte de um encontro mundial, mesmo que você não consiga ir em nenhum outro, mas vá em um para você conhecer a experiência. Enfim, nesse livro, a Cristina Balieiro e a Beatriz, elas fazem uma citação que eu vou parafrasear aqui, que também não é delas, mas que eu gosto bastante. Elas começam uma frase assim: um provérbio africano reza que muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudará a face da terra. E eu, com a minha experiência, posso afirmar que muitas mulheres reunidas em círculos grandes ou pequenos mudarão a face da terra. E isso já não é mais uma hipótese, mas uma certeza baseada na minha experiência como guardiã de círculo de mulheres, tá? O nome do livro é Círculos de Mulheres, as Novas Irmandades, tá? Clarissa Pinkola, ela tem uma frase dela que eu gosto muito, e eu acho que vale a pena citar aqui agora. Então, vamos abrir o nosso terceiro ouvido, né, como a Clarissa coloca, para escutar. Nos velhos tempos, as bênçãos do arquétipo da mulher selvagem eram normalmente transmitidas pelas mãos e palavras da mulher que auxiliava as jovens buscadoras. As mulheres passavam os conhecimentos uma para as outras por vários meios. Mensagens complexas acerca do que ser e como ser eram simplesmente transmitidas com um olhar, um toque com a palma da mão, um sussurro, ou um tipo especial de abraço que diz: sinto carinho por você. Estão se sentindo abraçadas? Esse círculo de mulheres foi outrora domínio da mulher selvagem. Era aberto a quem desejasse participar. Absolutamente todas as mulheres tinham essa possibilidade. Pois bem, que assim seja e assim se faça, como a Giovana está falando. É isso. Que poder é esse que tem o Círculo de Mulheres? O Círculo de Mulheres tem um poder genuíno, belo, forte, profundo. Nos círculos de mulheres, quando nós estamos em círculo, o seu próprio formato é curador. O Jung afirmou que o seu próprio formato, como que Jung coloca isso? Eu gosto muito da forma que ele aborda. Vou tentar parafrasear Jung, mas não vai ser perfeita essa frase porque eu não colei aqui. O círculo é uma imagem arquetípica da totalidade da psique, da inteireza psicológica, um símbolo do nosso self. O que é o nosso self? O nosso self é aquilo que a gente sabe que é o correto para nós. Não é o nosso ego. A gente fica brigando no processo de individuação, de nos tornarmos quem nós viemos ser. A gente tem uma luta imensa entre o nosso ego, que traz o nosso medo, que é fundamental, e o nosso self, que é a nossa presença, que é aquilo que realmente a gente sabe. O nosso self é aquela
a gente poderia dizer, não é que o self é a nossa intuição, mas está conectado com a nossa intuição. Quando a gente sabe o que é bom para nós, o nosso corpo sabe o que é bom para nós, nosso corpo sabe que ele precisa de exercício físico, o nosso corpo sabe que ele precisa de uma boa alimentação. Nós queremos amar, ser amor e transformar o mundo todo cada vez mais nesse amor. Então, o círculo, ele nos relembra um modelo de relacionamento humano que está expresso na sua própria forma. Pensa num círculo agora. Repara, nenhum ponto está acima ou abaixo do outro. Todos os pontos são visíveis uns aos outros e eles estão na mesma distância do centro. O centro simbólico que conecta a todos é o ponto que nos une. Então, vamos fazer uma analogia aqui. O círculo, ele representa um tipo de interação na qual não existe uma hierarquia, na qual cada pessoa ocupa uma posição igual à das outras. A comunicação, ela é extremamente facilitada pela falta das barreiras e a visibilidade a algo em comum nos conecta a todos os participantes. Isso é muito importante. A interação entre as pessoas dentro de um círculo, ela é igualitária. O próprio formato arquetípico traz isso. Essa hierarquia não existe, nem a discriminação, né? Essa discriminação tão forte hoje, a gente está vendo, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento no nosso país onde vai ser importante. Em breve a gente vai ter uma lembrança até muito boa desse momento. Esse caos todo está sendo revelador para a gente perceber que sistemicamente a gente vive numa sociedade extremamente que discrimina o tempo todo, que rotula o tempo todo. Então, o círculo, arquetipicamente, ele é a medicina. Ele é a medicina. Mesmo que ele tenha uma condutora, uma guardiã, ela não é mais do que isso. Uma condutora daquele processo, né? O fio condutor é o próprio círculo. A visão de poder que os círculos de mulheres compartilham não é o poder de uma sobre a outra, mas o poder transformador da irmandade, do todas juntas. A interação que a gente acaba tendo, independente do tema que a gente vai levar para um círculo, eu faço muita mentoria e a maior dúvida das mulheres, além do financeiro, que é um caos, né? Porque a mulher nunca sabe quanto cobrar se ela vai fazer um trabalho, ela sempre não se acha merecedora de cobrar, ela sempre acha que tem que salvar todo mundo, né? E ela tá lá, capengando, doente, manca, sem cabelo, caindo cabelo, mas tá ainda querendo salvar o outro. Então, lembrem-se, a própria interação do círculo, a própria troca, a experimentação, a identificação, o compartilhamento. Os círculos, eles são espaços que atingem um pilar muito forte da constelação. Bert Hellinger deixou um legado muito lindo para nós, eu tive a oportunidade de conhecer. Nos círculos, nós temos a sensação clara de pertencimento. O círculo, ele aceita, ele acolhe. A gente está falando da parte totalmente luz do círculo, porque tem totalmente a sombra. Tem muitas mulheres que vão para o círculo de mulheres e que elas, a vida inteira, acreditaram em príncipe encantado, tá? E aí, elas desistem do tal do príncipe encantado. E aí, elas vão para o círculo encantado, né? E aí, o círculo encantado, muitas vezes, também vira uma abóbora, né? Trazendo a metáfora desse conto. E muitas vezes é desesperador, mas mesmo assim é um lugar extremamente maravilhoso para a gente crescer, para a gente compartilhar, para que a gente possa realmente servir de espelho uma para a outra e perceber que a questão de uma é a questão de muitas, fazendo do círculo um espaço realmente por excelência para descobrirmos e fortalecermos a nossa irmandade. As experiências que a gente tem em círculo nos induzem mesmo
a construir ou a reencontrar esse sentimento de que nós somos irmãs, esse sentimento de tribo. Ele nos iguala, inclusive nas dificuldades comuns trazidas pelo fato de nós sermos mulheres numa cultura patriarcal. Nos círculos, a gente experimenta a liberdade de ser quem a gente é e, ao mesmo tempo, o sentimento de pertencer. Existe um diálogo construtivo entre o indivíduo e a coletividade. O modelo de interação presente no círculo, ele sempre foi utilizado por povos ancestrais. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, leiam O Caminho Quádruplo. É um livro que eu sou apaixonada também. Está aqui do lado, mas eu não vou pegar. A Ângeles, né, ela conseguiu, como historiadora e toda a formação dela, pesquisar, né, nos arquétipos do visionário, do guerreiro, e assim vai, do curador e do mestre, essa sabedoria ancestral, mas o principal, ela trabalha sempre o círculo, a roda de medicina. Ou seja, vamos falar um pouquinho aqui. Vocês estão conseguindo compreender, captar até aqui? Tá claro para vocês o que eu falei até aqui? Encontrar a nossa turma é maravilhoso. É esse sentimento, encontrei a minha turma. Sim. Tá claro para vocês? Estou falando muito? Porque eu quase não falo, eu sou uma pessoa super silenciosa. Né? Eu sou uma pessoa assim super tímida para falar, eu quase não tenho assunto, né? Algumas pessoas que vêm começar a fazer terapia comigo, eu não tenho mais nem horário para terapia esse ano, tô realmente sem horário para terapia. Elas perguntam, elas acham engraçado, porque eu escuto muito na terapia também, bastante. Mas nos webinários fica uma coisa muito leonina, né? Só eu falo, é o leão se realizando, né? Eu estou sempre inspirada nos webinários. Eu amo fazer os webinários. Eu sou apaixonada por esses webinários. Às vezes eu falo, gente, pelo amor da deusa, como pode melhorar? A gente precisa arrumar na nossa equipe alguém para editar esses webinários. Porque às vezes eu falo tanta coisa junto ao mesmo tempo e eu me envolvo, eu vou de um lugar para o outro, vou viajando, né? E olha que eu tenho a Lua e a Vênus em Virgem, né? A 4, casa 4 para casa 5. Quem é astrólogo aí vai entender. Mas eu sou leonina, ascendente em touro. Né? Não vou entrar em detalhes porque não é meu mapa. O webinário não é sobre astrologia. Quem faz umas vivências muito legais, não só com astrologia, é a Ariel, que está aí no grupo, que é do mundo, agora ela está no Equador, né? Então, mas no Instagram dela tem muita coisa, e tem muita gente nesse grupo. Eu sou astróloga, mas não é a minha maestria astrologia, é mais para usar em terapia, mais para escolher as datas dos meus cursos, para fazer assim a minha conexão quando eu estou muito incomodada, eu vejo que ciclo que eu tô, o que eu estou vivendo, aí eu vejo como é que está a energia do planeta, enfim. Agora vamos estar claro, então, né? Vocês perceberam que eu falo pouco, né? Ou seja, gente, é visível perceber hoje que os círculos estão se de alguma maneira, parece que não, né? Algumas pessoas falam para mim, imagina, Soraya, ainda tem muito, assim, muito o que fazer. Concordo, tem muito o que fazer. Mas hoje é visível o quanto os círculos estão crescendo, proliferando expressivamente. É só a gente observar nas redes sociais. Se eu dei uma formação ano passado, a primeira e a segunda online, a Mariana, que foi minha aluna e é uma querida, né? Participou também, ela conduziu essa formação comigo. E depois eu fiz mais duas, nós estamos entrando na quinta formação online. Já foram 1.000 mulheres que passaram por essa jornada. Então, vocês imaginam, fora o 7º ano, que seria esse ano de formação presencial, mas eu não consegui montar a turma, não deu tempo. Como pode melhorar? Equipe de produção, não deu tempo de montar a formação presencial esse ano, eu tive que priorizar em outras coisas. Ou seja,
Hoje, gente, existem diversos círculos, diversas temáticas, diversas intenções, diversos focos, diversas dinâmicas, formatos extremamente diversificados, e muitos têm condutoras, guardiãs, facilitadoras, aquelas que guiam o processo. Mas para algumas pessoas ainda é muito difícil acreditar nesse poder transformador, tá? Inclusive, eu escuto isso muito de mulheres. Ok? Muito de mulheres no corporativo, ainda nesse lugar de liderança, que eu levo a liderança Shakti, que é um outro estudo que eu tenho, que eu trabalho muito em mentoria, e as mulheres, imagina, que absurdo ficar em círculo conversando, né? Elas adoram, é a mesma coisa que elas estão fazendo, ir para o bar, bater papo com a mulherada, sentar, também é um círculo. Só não tem essa compreensão e essa visão do quanto esse poder é transformador. Então, façam círculos, né? Que seja essa a visão, o desejo, a vontade, a realização dos círculos sagrados femininos. Fazer parte de um grupo de mulheres propicia esse autoconhecimento. Porque mesmo que a mulher entre no círculo, porque muitas pessoas que começam os círculos chegam para mim e falam: ai, Sora, eu comecei o círculo com 30 mulheres e terminei com 3. Que bom que você conseguiu ainda terminar a jornada. Tem gente que não consegue nem montar o círculo, porque é um desafio muitas vezes, para cada pessoa de um lugar. Para uma pessoa é desafio o financeiro, para outra pessoa é desafio falar em público, para outra pessoa é desafio porque ela não sabe o que fazer, para outra pessoa é desafio porque ela não sabe lidar com a crítica, ela leva para o lado pessoal. O fio condutor, o coração do trabalho é o círculo. O círculo é o centro, né? O círculo como um todo, e o fio condutor está no centro. Então a gente sempre volta a atenção. Gente, o círculo de mulheres é uma profissão? Muitas de vocês já trabalham com o círculo de mulheres como profissão? Me respondam aí no chat. E quem vai entrar... Gente, um monte de gente entra nesses webinários porque eles são publicados depois na minha página, né? Na Soraya Mariani, lá na fanpage. Aí tem um monte de comentário legal, porque não aparece esses comentários que vocês estão colocando aqui. E aí tem um comentário assim: eu nasci no dia 3 de agosto de 1900 e não sei o que lá, será que o meu marido vai voltar para mim? É verdade. Oi, eu nasci... Gente, não é eu trabalho com oráculo terapêutico, mas não é uma leitura divinatória. É um trabalho de autoconhecimento que a gente está fazendo aqui. Não que seja ruim uma leitura, é maravilhoso. Eu adoro oráculo, eu trabalho com oráculo, eu sou tipo... não tenho milhares de bolsas, nem milhares de sapatos, eu tenho milhares de oráculos e livros. Eu sou uma consumidora em potencial, menos é mais, requisito de oráculos e livros não funciona comigo, o resto funciona muito bem. Eu não trabalho, eu adoraria, ainda não. Eu ainda não trabalho, mas eu quero. Querer já é poder. Tá? Assim, eu trabalho. A Circé, a Clínica do Feminino, eu sempre esqueço. A Circé já faz um trabalho lindo. Acompanhem as páginas, divulguem. As mulheres têm muita dificuldade de divulgar outras mulheres. Eu sou generosa com isso. É meu leão falando agora. Eu sou uma pessoa que já tive muitos altos e baixos, mas eu adoro divulgar o trabalho de outras mulheres. Eu acho lindo. Estou iniciando um trabalho com oráculo, estou buscando novos horizontes. Legal saber. Eu sou a Vanessa, queria montar um círculo para passar um pouco do que aprendi nesses últimos tempos. Monte! Faça isso, sabe? Façam isso. Eu ainda não trabalho com círculo de mulheres. Esse webinário não é só para quem quer trabalhar com círculo de mulheres, mas ele também é para quem quer trabalhar ou que quer montar um círculo de bordados, que quer montar um círculo, de repente, de reciclagem. Não importa. Serve para qualquer um. Agora, se você tem um foco profissional, vou falar algumas coisas importantes aqui, que eu considero, partindo daquele começo desse webinário, que é importante. Os meus webinários nunca têm 1 hora, tem sempre 1 hora e meia, tá? Então, eu sempre falo um pouquinho a mais do que uma aula normal. Muita gente faz webinar e eu acho muito importante ser mais sucinto, mas é um tema muito importante. Todas as semanas a gente vai ter uns 4 webinários daqui para frente que eu vou falar bastante sobre essa temática.
Por quê? Porque isso chega sempre para a equipe de produção. Eu tenho uma equipe linda, que é a Companhia da Terra, não é só minha essa equipe, mas trabalha com outros profissionais muito talentosos, mas a gente já está trabalhando juntos há 1 ano, e para quem quiser informação depois da formação de guardiãs, a quinta, que não sou só eu, tem uma aula, inclusive, da Circeia, quem sabe a Ariel vai gravar uma aula também, nós temos aulas de outros profissionais, e é um curso bem completo, bem interessante, depois a gente vai colocar um link. Fico feliz, Cláudia, que você está chegando aqui. E eu adoro as opiniões, e não me incomodo também quando vem opiniões, assim, interessantes pontos de vista. O círculo de mulheres pode ser uma profissão? Sim, ele pode ser uma profissão. Mas muitas mulheres caem no seguinte, digamos assim, hashtag erro. Muitas mulheres começam a fazer um trabalho com o círculo de mulheres, mas não encaram o círculo de mulheres como uma profissão. E respondendo a vocês, sim, o círculo de mulheres é também uma profissão. Eu trabalho com isso há muitos anos. Muitas pessoas perguntam assim, ai, mas então os círculos nunca vão chegar às pessoas mais desamparadas. Quem disse que não? Gratidão, Walter, gratidão. Gratidão a essa equipe toda, ao Bruno, né, a todo mundo que trabalha com a gente. E aí vamos nós. Olha, eu fiz 14 anos de ciranda da Lua, 17 anos, 14 anos de uma atividade aberta semanal, a Tenda Vermelha, para mulheres. Eu faço muitos trabalhos em que são voluntários, mas eu também trabalho com círculo de mulheres, então tem que saber dosar isso tudo, né? Eu quero agregar mulheres e levar esse trabalho para muitas mulheres, mas tem muitas mulheres que não querem receber esse trabalho, que não conhecem. Então a gente vai levando, a gente vai perpetuando isso, multiplicando isso. Quero montar um círculo de mulheres junto ao trabalho de cerâmica que faço. Bárbaro! Eu sou arte terapeuta, Fabiola. É maravilhoso trabalhar com a arte dentro do círculo de mulheres. Por quê? Porque você entra nesse espaço de quebrar o campo mental, né? A arte, ela faz com que você se conecte com essa sabedoria do corpo, essa sabedoria intuitiva. É muito importante. Então, para quem quer trabalhar e quem realmente quer levar o círculo de mulheres como uma profissão, a priori a questão é uma pergunta, né? Você quer trabalhar com círculo de mulheres? Aonde você quer chegar com esse trabalho? Quais são os seus instrumentos? A Fabiola já deu um instrumento aí, a cerâmica. Claro que a tua intuição é a chave mestra, mas tem muito a se desenvolver se você deseja seguir isso profissionalmente. Nos trabalhos que eu realizo, né, tanto na formação de guardiãs como na mentoria, existem algumas queixas assim que são pontuais. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo que eu não estou tendo resultados que eu quero? Porque eu fico tão cansada quando eu finalizo um trabalho com mulheres. Então, por quê, né? Essas sugestões que eu vou dar aqui não são verdades absolutas, tá? Nem quero que sejam, mas são uma visão do estudo que eu realizo. Eu estudo pra caramba, pra caramba. E essa prática de tanto fazer 20 anos Círculo de Mulheres é bastante anos, né? Independente de como você quer fazer parte desse movimento evolucionário e revolucionário, se você quer seguir adiante, levar tudo isso como uma profissão, o caminho começa com a autocura. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu sou consteladora e instrutora de yoga. Olha que legal. Eu nunca tinha me identificado muito com a yoga. Eu fiz dança circular, dança terapia, biodança, sou formada em todas essas técnicas. Respiração, constelação e blá, blá, muitas coisas. E aí eu fiz uma vivência, olha que lindo, como o mundo é lindo. Eu fui para Uberlândia fazer um trabalho, eu já tinha escutado falar da Kundalini Yoga, e aí a Cecília, que também é facilitadora de Círculo de Mulheres lá em
Uberlândia me deu uma aula, quer dizer, eu fiz com um grupo de Kundalini Yoga, eu me apaixonei. E agora eu quero até fazer uma formação de Kundalini Yoga, porque eu me apaixonei, me encantei, e agora estou me encantando até por tudo que é da yoga. Então, olha que legal, como a gente pode ser flexível. Deixa eu ver o que a Fabiola colocou aqui. Fiz um trabalho de autocura depois de uma esterectomia, e daí surgiram as estatuetas do Sagrado Feminino. Quero conhecer mais, Fabiola. É muito lindo quando vem essa transformação que se transforma, né? Que eu sei que foi uma frase repetitiva, mas que a alquimia disso tudo vira arte. A Antônia está colocando aqui, legal sua visão. Sou herdeira de parteira e benzedeira. Bárbaro. Sou doula e também faço trabalhos voluntários em parto com algumas mulheres que não podem pagar. Sinto que preciso. Ótimo, é importante esse trabalho também, mas e a nossa abundância também é importante. A nossa abundância está aí também em oferecer. Já tive um círculo, houve uma pausa e com meu coração pretendo retornar. Sigo os caminhos da deusa e há pouco mais de 20 anos e quero me aprofundar na sacralidade feminina. Eu sigo também a espiritualidade feminina, então eu sou uma sacerdotisa da deusa, né? Parece meio absurdo falar isso, mas é real. Então eu sigo muito o estudo dos arquétipos. Eu estou fazendo formação em Kundalini Yoga. Ai, Doralice, que delícia! Depois me conte mais, porque eu vou fazer o ano que vem. Conversando com minha irmã da deusa, pensamos em montar um grupo focado nas mulheres e a nossa conexão com a natureza. Lindo! Yoga é uma filosofia de vida. Eu estou aprendendo isso agora. Eu percebi no meu corpo. Tem o tempo certo para tudo, né? Queria poder passar um pouco disso para muita gente, ensinar mulheres a se amarem. Eu acredito que é um caminho bárbaro. No ano passado, nós já tivemos facilitadores de yoga no Encontro Mundial. Esse ano, nós vamos ter mais de uma facilitadora de yoga. A Ariel, que está aqui que está agora no Equador, mas que é uma facilitadora de yoga, não sei que abordagem que ela trabalha além da Kundalini Yoga, e também vamos ter a Cecília, e a Kundalini Yoga para o feminino ela vai trazer, né? Então é bem lindo. Amo a yoga, sou astróloga. E trabalhar com astrologia, trabalhar a Vênus no mapa natal é um tema riquíssimo. Eu já fiz um círculo de mulheres, foram 12 encontros, em que eu trabalhei a Vênus em cada uma das casas, em cada um dos signos. Foi bem legal. Entra depois no meu Instagram. Fabiola, marca eu, por favor, porque eu não. Vai no meu Soraya Mariane e me marca, que eu quero conhecer esse trabalho e quero divulgar. Todos os trabalhos que vocês fazem, que entram nos meus webinários, eu divulgo depois, tá? Porque eu acho fundamental fazer brilhar. Eu brilho junto com vocês. Sou nutricionista, quero trabalhar com um círculo de mulheres relacionado à alimentação. Lindo, mas não sei por onde começar. Você já começou. Vamos lembrar que o corpo é o maior lugar de dor da mulher, né? Que corpo eu tenho? A alimentação, nossos ancestrais passaram fome. Por que as mulheres estão se mutilando tanto? Eu não tenho nada contra nenhum processo, né, corporal, a nenhuma técnica dermatológica, nada, a nenhuma cirurgia, mas por que nós estamos nos mutilando tanto? Por que tantos problemas com obesidade? Da onde vem isso? Aí uma dica. Bert Hellinger disse: quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor. Eu adoro essa frase dele. Vou repetir, porque eu falei no meio. Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas a toda a sua linhagem. Isso é lindo, gente. O Bert, que agora está aí, né? Virou estrela, está aí brilhando, fez a passagem, falou sobre o feminino. E tem muitos homens que falam sobre a mulher belamente. Deixa eu ver aqui, sou terapeuta holística, sempre estudei muito sobre as deusas no mundo. Ótimo. Eu adoro estudar os arquétipos. Essa frase do Bert é maravilhosa, né, Circeia? Uma mulher que decide se curar, ela ilumina o caminho por onde muitas outras também irão trilhar o seu próprio caminho de cura e despertar. Uma mulher conectada consigo mesma, que conhece a sua própria história e que está disposta a estar sempre olhando e descobrindo novas possibilidades, consegue com facilidade conectar outras mulheres e construir um caminho de transformação e cura.
Muitas pessoas me perguntam qual que é o sucesso, assim, por que eu tenho um trabalho de sucesso, digamos assim, e que faz luz, e que eu estou sempre me reconstruindo. E o segredo é o autoral, o segredo é esse caminho que eu construo o tempo todo, o segredo é eu mostrar cada vez mais a minha vulnerabilidade, porque eu já cometi muitas coisas de que eu não me orgulho tanto, mas que eu aceito e honro. Muito da minha sombra veio no meu trabalho com o feminino. Eu tenho amigas assim que eu sou apaixonada e que eu tive vivências de muito caos com essas mesmas amigas, de muito medo de ser passada para trás, de muito medo de não brilhar o suficiente, de perder aquilo que nem eu sabia se tinha. Então, na medicina do xamanismo, a mulher de medicina, quando a gente trabalha esse olhar de olhar para o outro e ver que o outro está te ensinando algo, a gente está trabalhando com a medicina do lobo. O Jung também fala que tudo aquilo que a gente não resolve dentro de nós se exterioriza, né, com algo, né, que na realidade vem para que a gente possa se conectar conosco o tempo todo. O Ubuntu, eu sou apaixonada. Tem uma dança, não sei se você conhece, do repertório de danças circulares. O significado de Ubuntu é muito lindo, né? É muito bonito. Gente, eu estou me empolgando aqui. Gente, se você quer trabalhar com um círculo de mulheres, você precisa se reconciliar. Se reconciliar e respeitar a sua história, as suas dores, os seus dramas. E também honrar o caminho de cada uma que passa por você, de cada um, para se colocar no seu lugar como guardiã, como agente de transformação. Você também precisa sair daquele lugar de querer consertar o mundo ou consertar as outras pessoas. Você tem que aprender a honrar a verdade de cada um e o momento de cada um. Se você quer trabalhar com mulheres, é essencial criar com essas mulheres relações de autonomia, ao invés de relações de codependência emocional. Que se você é codependente o tempo todo, você vai atrair mulheres e vai fazer isso com o seu trabalho. E isso só acontece se você olhar para si mesma, buscando integrar todas as suas partes fragmentadas. É valioso estarmos conectadas com a nossa própria intuição e utilizar a nossa intuição como o recurso essencial do nosso trabalho. Mas é importante também você reconhecer as suas habilidades e os princípios sistêmicos que você traz no trabalho, que vão agir em você e por você. Uma outra pergunta que as mulheres fazem muito para mim é: somente sendo psicóloga eu posso facilitar um círculo de mulheres? A resposta aqui é não. Porém, né, você precisa descobrir exatamente quais são as suas habilidades. Foi falado muito aqui das habilidades, né, no chat. Qual é a sua formação? Quais são os seus saberes? Aquilo que você realmente é. E depois você vai ampliar esse seu saber, você vai estudar, você vai se preparar, mesmo usando todo esse aspecto intuitivo. Tem uma dimensão teórica, tem uma dimensão prática desse trabalho. Não é só teórico, não basta a gente ler um monte de livro de psicologia, ler livros sobre mulheres e trabalhar, mas é também teórico. É preciso ter um embasamento daquilo que você se propõe a oferecer, que você se propõe a falar, compartilhar. Não é só prático, vivencial e intuitivo, mas é também prático e fica enriquecido com essas ferramentas, com essas vivências, com essas partilhas, com esses processos intuitivos. Agora, tem algo que eu considero essencial, é ter um trabalho autoral. Eu vou falar sobre isso hoje, e aí no próximo webinário eu vou entrar mais no tema financeiro, tá? No tema do dinheiro, como cobrar, é certo cobrar, não é certo cobrar, né? O que é certo, o que é errado, qual dimensão? Primeiro você tem que ressignificar a tua relação com a abundância. Mas o que é ter um trabalho autoral? Qual é a alma do seu trabalho? Qual é a alma? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Isso que queria saber, porque sou comerciante, sou artesã, bruxa, mãe e filha. Poderia? Hoje não vai dar tempo de eu falar tudo, Gi, mas não vai ser possível
não vai ser impossível você ter esse conhecimento. Se ele não veio ainda para você, eu vou até indicar um livro para vocês. Não está aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Não está, que pena. Mas é um livro interessantíssimo sobre isso. Como saber cobrar, eu não vou ensinar você como cobrar, né? Eu não sou comerciante, por exemplo, eu sou uma empresária, uma microempresária, e eu aprendi a chegar num bom senso do quanto eu cobro pelo meu trabalho, e não é nenhum problema para eu colocar o quanto eu cobro. Não é nenhum problema. Eu valido o meu trabalho. Se o outro não pode pagar e ele chega para mim e não pode pagar, a gente pode chegar num acordo. Não tem nenhum problema fazer uma permuta, fazer uma troca, mas o arquétipo da vitimização, que é a maior chaga do feminino, eu também não curto muito, não. Então, se a pessoa vem com aquele lugar, ó dia, ó azar, né? Eu não posso, seu trabalho é muito caro, eu já falo para a pessoa buscar ajuda terapêutica, porque na realidade é vitimização, e a vitimização a pessoa não vai para lugar nenhum, ela fica sempre na mesma, tá? Então, muitas vezes nos webinários eu consigo falar todos os assuntos, a maioria. Eu tenho um webinário que eu já fiz sobre a questão financeira, que está bem pontual, é que hoje eu mudei um pouco o foco, eu trouxe uma outra abordagem, tá? Qual é a alma do seu trabalho? Seja ele qual for, atendimento, ciclo de mulheres, constelação, yoga, a ausência de autoria no nosso trabalho é que impede a nossa conectividade com as mulheres. Quando uma mulher procura por você, exatamente por você, ela provavelmente se conectou com o teu jeito, ela se conectou com a tua fala, ela se conectou com o teu campo, com a tua personalidade, com a tua força e com a tua história. Algo daquilo que você é e comunica para o mundo a atrai. Ou porque é algo semelhante a um pedaço da história dela, ou porque você já trilhou na vida um caminho interno que ela precisa trilhar. E ela sente claramente que você, de alguma maneira, vai ser capaz de conduzi-la. Ela sente que tem algo a aprender com você, mesmo que ela não saiba ainda com clareza do que se trata. E acredite, gente, muitas já me disseram isso literalmente, tá? Literalmente. Sempre que uma mulher nos procura, ela está em busca de um caminho de cura. Mesmo quando ainda ela não tem consciência disso. Mesmo quando uma mulher chega por indicação de alguém e nem conhece, não sabe nem sei por que eu estou aqui, né? Ela está buscando algo que seja verdadeiro, autêntico, único e diferente. E para que o seu trabalho, independente do que você faz, independente de você querer montar um círculo de mulheres, seja ele com caráter profissional ou não, para que isso ganhe força, é preciso que você esteja conectada consigo, conectada com a tua história, conectada com os teus dons, com a tua força. E aqui é a grande questão, que é como é que você vai construir um trabalho com a sua cara se você não sabe qual é a sua cara? Se você ainda não se reconectou com as suas habilidades, se os seus próprios valores não estão muito claros para você, se você não sabe nem ainda se vale, se você pode cobrar por um trabalho, você tem que repensar nisso tudo. E quando eu falo para você, faça um trabalho com mulheres, com as suas habilidades únicas, se você não sabe quais são as suas habilidades únicas ainda, existe um trabalho interior que vem primeiro, que é com você mesma. Um trabalho de autodescoberta, de autodesenvolvimento, de cura e de reconexão consigo mesmo. Um compromisso com a verdade. Eu adoro quando alguém fala alguma coisa porque está sintonizado. Tudo isso que eu estou falando para vocês é experiência, tá? Quando eu montei uma escola de educação infantil, há muitos anos atrás, na Moca, eu tinha um magistério, que não existe mais, e eu tinha uma faculdade de artes. Eu não era pedagoga. Naquela época eu não era. Minha mãe, minha tia, toda a minha família é da área de educação. Eu não era. E foi um grande laboratório, porque eu comecei a cursar a faculdade e eu montei a escola. Então, eu passei por esse caminho. Eu não posso dizer que você não pode montar um círculo de mulheres a hora que você sentir que tem que montar, porque você não tem uma formação específica para isso. Mas
foi essencial na minha descoberta durante 9 anos coordenando essa escola, sendo que 4 deles eu estava cursando pedagogia, o quanto foi rico poder fazer aquele trabalho, aquela universidade, e, ao mesmo tempo, ter um laboratório vivo. Só que, paralelo a isso, eu fazia terapia. Então, isso me ajudou muito a entender o que era meu e o que era do outro. Eu coordenava 28 educadoras. Nós tínhamos, quando eu saí da escola, 150 crianças, 25 bebês. Então, era aquela época ainda que existia o pré, né? A educação infantil, ela tinha aquela discussão toda que ainda tem hoje, que aí por isso que eu fui fazer pedagogia Waldorf, depois da alfabetizar, não alfabetizar. Então, voltando, em algum momento da nossa vida, nós precisamos nos perguntar sobre o rumo da nossa vida, sobre quem nós somos e sobre o que precisa ser curado em nós mesmas. Antes mesmo da gente adoecer, tá, gente? A gente precisa perguntar sobre qual é a vida que a gente quer viver. E como começamos hoje a construir essa nova vida? O processo de autoria é um mergulho assim que eu considero o mais bonito de redescoberta da nossa própria história. Enfim, como lidar com a questão financeira? Eu não vou falar, não vou me aprofundar nisso. Cobramos, não cobramos? Qual que é o equilíbrio? O dinheiro não é a fonte de felicidade. A criação da felicidade é a fonte do dinheiro. É a criação que traz o dinheiro para apoiar esse movimento. Quem falou isso foi o Dr. Dain-Herr, que é um constelador não, ele é facilitador de barra de Axis, ele está sempre com Gary Douglas, né? Então eu vou repetir a frase para vocês. O dinheiro não é a fonte de felicidade. A criação da felicidade é a fonte do dinheiro. E a criação traz o dinheiro para apoiar a criação, não a criação traz o dinheiro. É uma frase desafiadora, como tudo da barra de Axis. Ou seja, aqui, novamente, a gente chega a uma questão que representa um nó para muitas mulheres em seu trabalho profissional, independente da sua profissão. Eu já escutei milhares de mulheres, milhares de vezes, e variações dessa frase. Eu tenho dificuldade de cobrar. Eu tenho dificuldade de colocar preço no meu trabalho. Você também tem? Nós teríamos que ter uma imersão de um final de semana, no mínimo, para falarmos de todas as crenças que estão por trás dessa fala. Todas as crenças. Mas eu vou fazer um webinário só para falar sobre isso, trabalhando a energia da abundância, a energia de uma facilitadora, de uma guardiã, de uma mulher abundante. Um webinário em que a gente vai, pelo menos, parar para olhar que isso é um grande desequilíbrio entre o dar e o receber. E que isso está muito potencializado na mulher, porque existe muita dificuldade de receber o retorno, de receber o que é justo, de receber o que é equilibrado. Por que que a gente não entra no fluxo da abundância? O mesmo fluxo de amor e doação é o mesmo fluxo da abundância, né? Afinal, o mesmo amor que vai, vem. Né? E é claro que se você não encara o seu trabalho como algo profissional, vai ser bem provável que você não queira cobrar. Nesse caso, fica tudo muito misturado. O que eu posso dar, o que eu posso receber. E é muito provável que você esteja fazendo uma troca do dar e receber que não esteja equilibrada. O que acontece? Muitas mulheres que fazem trabalhos abertos de círculos de mulheres chegam para mim com a seguinte reclamação. Ai, Soraya, eu tô acabada, eu fiz um círculo de mulheres ontem, nossa, foi tão lindo, mas eu tô esgotada, todo mundo saiu tão bem, eu tô acabada, tá? É isso que acontece. Mas isso é um outro assunto e a gente vai se aprofundar depois. Espero que vocês estejam gostando. Se não estão gostando, se incomodou, também tá ótimo, não tem problema nenhum. E eu vou tirar uma carta para nós. Deixa eu pegar aqui do oráculo das 13 anciãs. Vou tirar uma anciã para nós, tá aqui, todas elas estão aqui. Então, esse oráculo está esgotado, mas logo, logo vai ter um novo. Então, eu vou evocar o conselho das anciãs, das 13 mães originais, ou 13 matriarcas, e pedir uma medicina para agora, para todas nós, para acolher esse campo de amor, tá?
A gente recebe aqui a 12ª lua, a mãe ancestral, a avó, a matriarca, que traz e nos ensina sobre a habilidade de agradecermos sobre a verdade. É aquela que é a guardiã que louva e agradece. O raio dela é o lilás, o lavanda, né, o violeta. Olha que bonitinha. Quem desenhou, quem fez essas artes foi a Mariana Milani, que também foi minha aluna, é uma querida. Então, ela traz para a gente o segundo mantra, né? Eu fiz um mantra para cada uma delas. A seguinte prece que a gente vai fechar agora. Vou convidar vocês para respirarem profundamente. Espero que todas vocês estejam no próximo webinário, que eu vou dar continuidade a esse. Então, vamos lá. E quem quiser o link da formação de guardiãs que vai começar em outubro, eu vou pedir se alguém pode colocar da equipe de produção, que eu não consegui salvar aqui. E quem quiser informação do Encontro Mundial, tem muita gente nesse webinário que vai estar lá. A gente vai ter a presença de mulheres maravilhosas, assim como eu, né? Então, é só clicar ou pedir para a equipe de apoio. Quem quiser o e-book gratuito também pede. Tem 2 e-books gratuitos que eu estou oferecendo. Um é da Como Montar o Seu Primeiro Círculo de Mulheres e o outro é falando sobre o Conselho das Anciãs. Depois vocês peçam para a equipe. Tentem fazer uma intenção clara para estar no Mundial. O Mundial é lindo. Vai ter a medicina do cacau, vai ter a vivência da cura do útero, vai ter respiração ovariana, vai ter vivência de astrologia, vai ter um monte de coisa linda, vai ter a Claire Barbiero falando sobre empreendedorismo, então vai ser muito lindo. Eu vou fechar falando a evocação da 12ª lua, tá bom? A guardiã que louva e tece, que traz o talento da gratidão, que traz a magia, ela rege o mês de dezembro. Amada avó, guardiã dos rituais e das cerimônias, grande mãe das origens, senhora que louva e agradece, elevo o meu coração a ti, em gratidão, em prece e alegria. Eu invoco a ti, para que ela abençoe a todas nós, para que você traga também a bênção do caminho da beleza, eu agradeço nesse momento pelo ensinamento, que você me ensina a cantar, por toda a abundância recebida. Você me ensinou também o poder da magia, e eu te agradeço. Celebrando a vida, eu conto a verdade do reconhecimento. Eu te saúdo e saúdo o grande Pai Sol, a grande Avó Lua, a Mãe Terra, enviando o meu amor, nesse momento, a todos os seres, na força da vida que nos une em um só, pela cura de todas as nossas relações. Eu sou a Soraya, e assim falei. Namastê, Satnam, Ahá, Axé, Arro, gratidão por nós estarmos aqui, gratidão à equipe, e a semana que vem tem mais, tá? Então, a gente vai estar divulgando a programação da nossa formação de Guardiãs de Círculo de Mulheres. Mesmo que vocês não queiram se inscrever agora, conheçam o conteúdo, é muito lindo. E também tem o Encontro Mundial, tá? Gratidão.